o que é destaque nesta edição. Sindicato dos Trabalhadores em Educação anuncia para amanhã a Assembleia Geral para decidir se professores aceitam contraproposta do governo. Síndrome respiratória aguda grave tem 1.200 casos registrados, diz FVS. Ministério Público investiga demora para a realização de exames na rede pública de saúde. Ministério da Educação bloqueia 38 milhões da UFAM e ameaça a iniciação científica. Procuradoria-Geral do Estado quer resgatar 7 bilhões de contribuintes inscritos na dívida ativa do Estado. Governo fará novo bloqueio no orçamento se Congresso não aprovar gasto extra. Novo presidente da Apex toma posse e demite diretores ligados ao ministro das Relações Exteriores. Bolsonaro nega divisão entre militares no governo. 13 pessoas morrem em queda de avião no norte do México. Com mortes causadas pela polícia, queda de assassinatos no Brasil em 2018 é menor. Avião que pegou fogo na Rússia, matando 41 passageiros, pode ter sido atingido por raio. Entregador de pizza morre após ser baleado na cabeça no bairro do Alvorada. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado, aparentemente nublado, com chuva. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, diz o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. O dia amanhece com 25 graus e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 89%. Soprando em direção noroeste, os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 7 de maio. 127 dias do ano. Faltam 238 para terminar 2019. Dia de Santa Flávia Domitila. Também é o dia do oftalmologista e o dia do silêncio. O Rio Negro continua subindo. Foram mais 5 centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 74 centímetros. Com um grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, são normais operações de pousos e decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Um fato marcante da história. Termina a Segunda Guerra Mundial. Forças alemães na Itália, Holanda, Dinamarca e noroeste da Alemanha se rendem depois que Hitler se refugia numa fortaleza militar e se suicida. O assédio da União Soviética cresce, seu exército ocupa Berlim. No dia 7 de maio de 1945, a Alemanha assina sua rendição. A guerra na Europa chegava ao fim. 5 horas e 51 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. As notícias. O projeto básico de licitação do transporte executivo e alternativo está sendo finalizado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa daquela pasta. A polêmica da licitação dos modais se arrasta desde 2012, quando o processo para regularizar a modalidade foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado por suspeitas de irregularidades no processo. Durante o mês de abril, a SMTU realizou audiências públicas com representantes dos modais alternativo e executivo, inclusive mototáxi, para apresentar o projeto, os critérios e avaliações para a nova licitação dos sistemas e ouvir as categorias. Conforme a assessoria da Secretaria, assim que encerrar a formatação do projeto básico, ele será encaminhado à Comissão Municipal de Licitação, responsável por conduzir o processo licitatório. Enquanto a licitação não acontece, os modais atuam na capital por meio dos contratos de adesão precário, temporário e provisório, com validade de 6 meses. Primeiras informações desde as ruas da cidade. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra? Nublado, Paulo, nublado. Tivemos aí uma noite madrugada com tempo frio, pelo menos aqui nessa área da cidade, aqui na área da Zona Leste, Zona Norte, por onde estamos nesse momento, e agora amanhã também, finalzinho de madrugada, com o tempo nublado. Afora os exames de praxe, o Instituto Médico Legal viveu uma noite de tranquilidade, Peregrini? Das mais tranquilas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite madrugada bem tranquila. Conversava com o George, que está na permanência do Instituto Médico Legal, agora pela madrugada, e ele me dizia que foi uma noite bem tranquila. A última necrópsia feita foi por volta das 17h30, quando chegou um homem vindo do bairro do Alvorada, antes, porém, ainda passou pelo FPA do Alvorada, mas devido aos ferimentos da bala, acabou morrendo, Paulo. Alberto Peregrini, e a movimentação nos prontos-socorros da cidade?
Tranquila também, bem tranquila. Falta chegarmos ainda no pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, no pronto-socorro Platão Araújo, que foi o primeiro que visitamos, Paulo, a movimentação foi tranquila, mas tivemos também alguns eventos por violência, no mesmo acontecendo no pronto-socorro João Lúcio. Peregrini e os moradores da Cidade Nova estão em polvorosa. A bandidagem está colocando todos ali em perigo. Principalmente núcleo 15 e núcleo 16, Paulo, que são um dos mais antigos da Cidade Nova. O núcleo 16, por exemplo, é lá do ano de 1988, 89, e o núcleo 15 mais novo, mais velho ainda, né? E era para ser aí uns núcleos consolidados, com segurança, com infraestrutura tudo direitinho, mas não, principalmente essa área da segurança, os moradores estão passando por momentos muito difíceis, quem sabe até o pior desde a existência do núcleo 15. Paulo, até se fala até em milícia naquela área, negócio daqueles seguranças, aqueles caras que ficam passando de moto para cima e para baixo, que querem colocar um adesivo no muro para as pessoas pagarem por mês, para ele buzinar na frente. As pessoas lá do núcleo 15 estão reclamando muito disso, e muitas casas sendo invadidas por bandidos, deixando as pessoas aí em verdadeira polvorosa, Paulo Guerra. Estão aí realmente apavorados os moradores do núcleo 15. Peregrini, a M70 como está? Em reforma, Paulo, estivemos mais uma vez trafegando, aí fazemos isso aí entre 2 ou 3 vezes por semana, Paulo, e nós observamos o seguinte, Paulo, que o trecho que era um dos mais complicados, que compreende aqui do Miriti até a entrada de Novo Airão, esse trecho foi recuperado, né? Era um trecho mais difícil daquela rodovia. Entretanto, os demais quilômetros ainda necessitam muito, e muito mesmo, Paulo, de uma ação de tapa-buracos. A situação realmente é perigosa, pode haver um acidente ali a qualquer momento, são verdadeiras crateras no meio da pista, os motoristas e condutores desviam desses buracos, vão para o outro lado, vão para a contramão, e isso pode ocasionar uma colisão. Além, né, dos buracos, se você não conhecer, se cair no buraco daquele, está muito arriscado de estourar um pneu e capotar. A situação da M070 realmente é muito complicada. Peregrini, hoje se comemora o término da Segunda Guerra Mundial, mas aconteceu uma guerra de melancias entre duas mulheres que disputavam um namorado durante uma festa em uma comunidade do interior. Paulo, essas duas mulheres brigavam muito pelo amor do mesmo homem, né? E as duas ali, o pessoal do Deixa Disso não deixava elas se pegarem, até que uma tirava melancias na outra. Uma pegava aquele melancia verde e jogava na outra, a outra se armou com mangará de banana e queria dar uma lapada na outra. Realmente um negócio bem complicado, Paulo Guerra, as duas mulheres disputando o amor do mesmo homem. Pois é, teve uma briga também de vizinhos aí, Peregrini, e uma pessoa saiu esfaqueada, Peregrini. Vou te contar, sabe, essas confusões envolvendo a vizinhança são terríveis. Acontece demais, Paulo, né? Principalmente nos finais de semana, as pessoas, às vezes uma vizinha, geralmente na área da zona leste, algumas casas ali da invasão também, não tem muro, né? Uma casa colada na outra. Aí umas passam aquele creme branco no corpo e vão pegar sol. E o vizinho do lado começa a olhar. A mulher dele já não gosta. O marido que está pegando o bronze também não gosta. E geralmente acaba em briga. E dia de domingo é comum ver aquela churrasqueira de aro de carro, o pessoal colocando aquele churrasco em cima, fazendo fogo com um pedaço de perna manca, assando frango, homem de sunga, a mulherada lá também aí com pouca roupa, começa numa alegria danada, depois acaba em briga. Pois é, quando amanhece o dia, ela abre a janela, vê o sol forte, vou pegar um bronze na laje, seria isso? Na laje, não sei da onde lá, é no quintal mesmo, Paulo Guerra. Elas ficam lá, esticam aquelas cadeiras de macarrão e ficam deitadas. Quando não, colocam uma toalha no chão, aquele sol de 12:00 para 2h da tarde, Paulo. Peregrini, vamos interagir com os nossos ouvintes. Então vamos, Paulo, deixa eu trazer aqui muita gente, Paulo, que nós estivemos aí no interior, o pessoal do Manaquiri, que chegaram lá umas comunidades lá do Manaquiri, todos ouvindo o Jornal da Manhã, Paulo Guerra, pessoal do Arapapá, do Barroso, lá do Pesqueiro, do Supiá, as comunidades aí de Manacapuru, também do município de Iranduba, as comunidades, Paulo, as pessoas chegam conosco e nos falam bastante, que ouvem o Jornal da Manhã, outros que dizem que o seu Paulo disse que o pai dele ouvia muito o Jornal da Manhã, era fã do Paulo Guerra,
assim foi, e ele lembra sempre que o pai dele ouvia muito o Jornal da Manhã. As pessoas chegam conosco, a nossa unidade externa também, chegam conosco e falam muito, estão todos os dias ligados no Jornal da Manhã, Paulo. Aquele ouvinte raiz, aquele que não tem acesso ainda ao aplicativo humano, aquele do radinho de pilha, aquele do rádio convencional, Paulo. Tá bom, Peregrini, bom trabalho para você. Daqui a pouco você volta contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo, vamos voltar sim com essas e outras informações. Estamos aí também nas ruas da cidade dando uma olhadinha na questão do trânsito, Paulo, tudo tranquilo, e repetindo mais uma vez a informação de agora a pouco, tempo muito nublado, Paulo, tem possibilidade sim de chuva para qualquer momento na cidade. Um ouvinte acaba de ligar para a Central de Jornalismo da Rádio Difusora informando que está acontecendo uma invasão na estrada do Tarumã, lá pelas bandas da vivenda. Providências devem ser tomadas, as autoridades também devem chegar ao local, já que a mata está sendo ali derrubada e há uma devastação enorme com a invasão nessa área da estrada do Tarumã que leva à Vivenda Verde. Temos informações de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Essa notícia vai para todas as pessoas que participam do programa Benefício de Prestação Continuada, BPC, do Governo Federal. A Secretaria Municipal de Assistência Social está convocando os beneficiários que ainda não atualizaram seus dados no CAD único, que procurem os órgãos competentes para não ter seu benefício bloqueado ou suspenso, assim também como aqueles que ainda não fizeram sua inscrição. O BPC tem o valor de um salário mínimo e é pago a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência. Você pode tirar suas dúvidas e obter mais informações no CRAS e garantir a continuidade de seu benefício, como detalha o secretário de Assistência Social do município, Natanael Nogueira. O benefício de prestação continuada do BPC é um programa do governo federal que nós aqui no Amazonas, através da SES e juntamente com todas as secretarias dos municípios, estamos fazendo uma campanha para chamar todas as pessoas que têm o seu benefício de prestação continuada BPC para que até o final de 2019 possa fazer essas atualizações. O recadastramento está acontecendo por todo o ano até o dia 31 de dezembro, data limite para atualização dos dados cadastrais das pessoas que recebem o benefício do governo federal. Então nós estamos mais uma vez convocando as pessoas que possam não deixar para o último momento, mas que possam vir calmo, ir no Bolsa Família e no CRAS para poder fazer as suas atualizações. Nogueira disse ainda que o governo federal está tendo todo o cuidado não só com esse benefício, mas também com o Bolsa Família e todos os programas que beneficiam o povo mais carente. Por isso, é necessário prestar essas informações autodeclaratórias para não ficar fora dos programas do governo federal. No mais, Paulo Guerra, dizer de nossa sensibilidade em saber de tantas pessoas que acordam cedo para nos ouvir. Pessoas como Dona Maria Bastos, lá na rua Fausto Ventura, aqui em Manacapuru, que neste momento está preparando seu cafezinho com o ouvido ligado no Jornal da Manhã. Nossos agradecimentos a Dona Maria Bastos e família. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h06 em Manaus. O procurador da República, Fernando Merloto Suave, do Ministério Público Federal no Amazonas, estará à disposição da imprensa nesta terça-feira às 14h30 para apresentar um diagnóstico dos problemas identificados pela instituição no acolhimento aos imigrantes indígenas venezuelanos em Manaus. Diante da situação de desarticulação entre os órgãos públicos responsáveis desse atendimento, o Ministério Público Federal também apresentará recomendação expedida a órgãos do governo municipal e estadual para que adotem as medidas necessárias no sentido de restabelecer os procedimentos adequados para recepcionar, abrigar e realizar os encaminhamentos necessários para o acolhimento e a autonomia dos imigrantes indígenas no estado do Amazonas. A Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura publicou nesta segunda-feira uma portaria de aplicação dos recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico.
No Amazonas, 5 rodovias estaduais serão beneficiadas com R$14.541.284 para obra de manutenção, recuperação e conservação. São elas a M70, a M10 Manaus Itacoatiara, a M240, a M363 e a M354. Governo do Amazonas assina termo de adesão com o Ministério da Saúde para voltar a realizar transplantes de rim aqui em Manaus. O repórter J. Rai tem os detalhes. O governo do Amazonas e o Ministério da Saúde assinaram o termo de adesão para a implantação do programa de transplante de rim no estado. O Hospital Delfina Aziz, na zona norte da capital, foi o local escolhido. O início das cirurgias está previsto para o segundo semestre deste ano. A cerimônia de assinatura do termo ocorreu ontem com as presenças de representantes do Ministério da Saúde, do Hospital Albert Einstein de São Paulo, responsável pela capacitação dos profissionais que irão atuar nos transplantes no Amazonas, além do secretário estadual de saúde. De acordo com a Suzan, a medida é mais um passo visando colocar o Hospital da Zona Norte 100% em funcionamento. O secretário de saúde do estado, Rodrigo Tobias, destacou a parceria entre o governo do Amazonas, o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein. A intenção nesse sentido é que a gente, com esse sistema, a gente reduza também investimentos em tratamento fora domicílio. E aí a gente garanta um serviço de qualidade para a população do Amazonas para o Amazonas. O Amazonas já realizou transplantes de rins até 2017, quando o serviço foi interrompido. Na época, foram feitas cerca de 400 cirurgias. Hoje, a rede estadual realiza apenas transplante de córnea. Para o paciente receber outros órgãos, é preciso fazer via Programa de Tratamento Fora de Domicílio, o TFD. A coordenadora da Central de Transplantes do Amazonas, Leni Passos, disse que o transplante fora do domicílio tem um custo muito alto e realizar esse procedimento em Manaus é muito mais gratificante. Uma das perguntas que a população faz, para que ela vai doar órgãos se não tem o transplante? Para a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Pontes, a não realização desses procedimentos e a alta demanda de pacientes esperando um rim foram determinantes para credenciar o estado a receber o programa. E a gente precisa trabalhar o transplante para atendimento à demanda destes pacientes que hoje estão indo para outros estados para serem tratados. De acordo com o representante do Albert Einstein, José Eduardo Afonso Júnior, o trabalho será feito em conjunto entre profissionais daqui e do Hospital Paulista, para que os procedimentos sejam realizados dentro dos padrões estabelecidos. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h11, abordando temas como fronteiras e migrações, justiça ambiental, soberania e justiça alimentar, populações e territórios indígenas. O Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, da Universidade do Estado, realiza de 3 a 5 de junho, lá em Tabatinga, o 3º Seminário Internacional sobre Ecologia Política, Justiça Socioambiental e Alimentar na Tríplice Fronteira Amazônica. As máquinas da Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA começaram a trabalhar na vila de Novo Remanso. O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, agradeceu o governador Wilson Lima pelo compromisso de determinar o recapeamento dos 44 quilômetros da estrada que liga as vilas de Novo Remanso e Engenho até a rodovia M10. A CEINFRA também trabalha na recuperação de trechos no quilômetro 34 da estrada de Balbina. O governador Wilson Lima recebeu o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto dos Santos Cruz, em São Gabriel da Cajueira, ontem, em visita para verificar as condições e atenção dispensada à saúde indígena, população predominantemente do município. O presidente da Fundação Nacional do Índio, Franklin Berg Ribeiro de Freitas, e outros técnicos do governo federal compuseram a comitiva. O ministro Santos Cruz destacou o interesse do governo federal em atender comunidades indígenas com ações de cidadania. O Ministério Público do Amazonas instaurou inquérito civil para apurar causas da demora para a realização de exame de ultrassonografia com Doppler venoso na rede pública de saúde e a indisponibilidade do exame de angiotomografia TC no tórax. O órgão informa que há 8.665 pessoas aguardando autorização para o exame de ultrassonografia com Doppler venoso
em uma fila que já dura quase 2 anos. A investigação constatou ainda que o exame de angiotomografia TC de tórax, que integra a tabela de serviços cobertos pelo Sistema Único de Saúde SUS, sequer vem sendo oferecido pelo sistema de marcação online de exame e consultas. O inquérito é decorrente do procedimento preparatório que apurava a denúncia de suposta demora para a marcação desses exames da rede estadual de saúde. 6h13 em Manaus. 20 novas notificações de síndrome respiratória aguda grave foram registradas em menos de uma semana no Amazonas, informou a 29ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, divulgada ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O número geral de casos subiu de 1.276 para 1.296. Em relação aos casos de H1N1, o boletim informa que permanecem os 120 casos confirmados este ano no estado, com 34 óbitos. O último caso confirmado foi no dia 5 de abril deste ano e o último óbito em 28 de março de 2019. Em Manaus são 26 óbitos por H1N1. No interior, continuam 3 casos em Manacapuru, além de Parintins, Itacoatiara, Japonauro, Curitiba e Maués, com 1 caso cada. Já o vírus essencial respiratório subiu de 296 casos confirmados entre um boletim para 328 casos nesta edição. O número de óbitos é de 30 casos, sendo 26 em Manaus. Não há alteração no número de óbitos para outros vírus respiratórios. 2 por para-influenza tipo 3 e 1 pelo vírus metapneumovírus em Manaus. E 1 óbito por influenza A, não subtipável, registrado no município de Maués. Para resgatar aos cofres públicos cerca de 7 bilhões de reais que são devidos ao governo do Amazonas por contribuintes inscritos na dívida ativa, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGAM, está implementando ações específicas de cobranças judiciais e núcleos de inteligência para troca de informações com outros órgãos de controle e fiscalização. Uma das medidas adotadas é a expedição de uma instrução normativa que regulamenta o regime especial de cobrança judicial dos créditos inscritos na dívida ativa estadual. Além desta regulamentação, a iniciativa também institui o Núcleo de Inteligência e Combate a Fraudes Fiscais, que permitirá à PGAM interagir com outros órgãos de controle e fiscalização em várias esferas para tentar resgatar o dinheiro devido ao Estado. O Ministério da Educação bloqueou 38.048.452 reais do orçamento da Universidade Federal do Amazonas e vai atingir principalmente as atividades de custeio da instituição de ensino, como o pagamento de água, luz, telefone, empresas e funcionários terceirizados. O valor representa os 30% no corte de verbas de todas as universidades brasileiras em um total de 7,4 bilhões de reais. Se até o final do primeiro semestre deste ano esses recursos não forem desbloqueados, o tradicional programa de iniciação científica com a concessão de bolsas para os pesquisadores universitários, por exemplo, deverá ser suspenso. O pagamento de professores e servidores da UFAM não foi atingido pela medida. A informação foi repassada pelo reitor da UFAM, professor Silvio Puga, que esteve reunido na Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. O reitor explicou que o valor bloqueado de 38 milhões não representa os 30% do orçamento geral da Universidade Federal do Amazonas para o ano de 2019, que é de 720 milhões. O bloqueio temporário é sobre os recursos não empenhados, porque aquilo que já está autorizado, como a construção da Faculdade de Psicologia, não fica afetado. Após 3 semanas de paralisação, os professores da rede estadual de ensino do município de Altazes decidiram em Assembleia Geral realizada na manhã de ontem encerrar o movimento grevista na cidade. Um dos principais fatores para o fim do movimento na cidade foi a baixa adesão ao movimento por parte dos profissionais da educação naquele município. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, afirmou que o fim do movimento grevista em Altazes não afeta de forma geral as paralisações dos outros municípios. Os professores da rede estadual cobram reajuste salarial de 15% referente a 4,73% de reposição da inflação e perdas da ordem de 10,6% no poder de compra. Em reunião com o representante do movimento realizada, o governo apresentou contraproposta de 4,74%, taxa 0,81% maior que a proposta inicial do executivo. Em nota, o Sintian disse que vai realizar nesta quarta-feira às 16 horas no Rio Negro uma Assembleia Geral para apreciar a nova proposta e decidir pelo encerramento ou não da paralisação. Vamos levar o percentual para a categoria que é quem tem o poder de decidir se aceita ou não. Não podemos falar no fim da greve, afirmou a presidente Ana Cristina Rodrigues. Polícia.
Alberto Pellegrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma noite, madrugada considerada muito tranquila, Paulo Guerra. Tanto em movimentação de pronto-socorro, quanto também no Instituto Médico Legal. Movimentação das mais tranquilas durante toda a noite e madrugada. Policiais da 4ª SICOM detiveram um homem que estava armado a noite de ontem. Indivíduo estava andando pelas ruas pronto para cometer assalto ou quem sabe até para matar uma outra pessoa. Só que chegou os policiais da 4ª SICOM e o detiveram. A informação me foi passada agora há pouco pelo Sargento Moraes, que é muito atuante na área da 4ª SICOM, que nos passa a informação desse homem que foi detido a noite passada, já no começo também da madrugada. Ele estava aí na área fazendo aquele famoso arrastão. Ele foi apresentado no 14º DIP, que era o DIP de plantão na área da Zona Leste a noite passada. Fez contato também com a nossa reportagem o comandante da polícia da ROCAM, o comandante o Major Werner, que é quem comanda a ROCAM. Ele nos passava a informação, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de um homem que foi detido com arma de fogo e também com várias munições. Ele estava aí pronto para cometer assaltos, também foi preso a noite passada por policiais da ROCAM por volta de 23 horas na rua Fortaleza, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Aliás, a ROCAM tem feito um grande trabalho na Colônia Antônio Aleixo, a Força Tática também, o negócio não estava fácil lá na Colônia Antônio Aleixo, e a ROCAM, pela informação que temos, vai ficar permanentemente, vai ficar direto também a Força Tática dentro do bairro Colônia Antônio Aleixo. Essa informação que temos, que o negócio, o bicho está pegando e vai continuar pegando na área do bairro Colônia Antônio Aleixo. Se você quiser ROCAM no seu bairro, atenção pessoal aí do núcleo 15 da Cidade Nova, do núcleo 5 da Cidade Nova, estão precisando de um reforço aí no policiamento. O WhatsApp da ROCAM é o seguinte, anotem, é o 99280 7574. Para você ouvinte do Jornal da Manhã, eu vou repetir o número do WhatsApp da ROCAM, que é para você fazer contato, não precisa se identificar, passe a informação que a ROCAM vai lá verificar. Atenção para o número, é o 99280 7574. Esse é o zap da ROCAM para você fazer a sua denúncia e colocar aí esse bandido que você sabe que tem perto da sua casa na cadeia. 99280 7574, não precisa se identificar, passe informação para a ROCAM. Olhando direito aqui, não eram 2 armas não, viu, Paulo Guerra e ouvinte? Camarada tava com 3 revólveres calibre 38, pronto para fazer bronca, meter bronca aí na cidade. Falando em situação difícil com bandido, pessoal, os moradores do núcleo 15 da Cidade Nova, nós estamos reforçando a informação. Várias casas já foram invadidas por bandidos, arrastões acontecem todos os dias e não tem horário, é de manhã, é de tarde, é de noite, que os moradores do núcleo 15 estão passando aí esse verdadeiro perrengue. Estão reclamando muito também da questão da segurança particular que existe lá dentro do núcleo, né? É bom que a polícia investigue toda essa situação aí no núcleo 15 da Cidade Nova, que os moradores já estão desconfiando até de milícia nessa área. A polícia, Secretaria de Segurança, precisa dar uma resposta a um dos maiores núcleos da cidade, que é o núcleo 15, lá na Cidade Nova. Pronto socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, foi um atropelamento. Uma outra pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, um tiro de raspão. E também uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que uma briga entre um casal aconteceu. Uma senhora foi espancada pelo covarde do companheiro e deu entrada também no pronto-socorro 28 de agosto.
Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que a briga começou, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por causa de uma desavença entre vizinhos. Isso aconteceu na área do bairro João Paulo. Os vizinhos se desentenderam e acabaram indo para vias de fato, ou seja, foram para briga devido aí a uma discussão por causa de animais. Era um cachorro que estava entrando no quintal de um, o outro que já não estava gostando, e acabaram brigando, e por pouco essa discussão, essa agressão não acaba em tragédia no bairro João Paulo, já que a paulada tinha endereço da cabeça. Ele desviou, pegou no ombro, quebrou a clavícula. O negócio não foi fácil, a paulada foi forte. Se pega na cabeça, nós estaríamos aqui falando não de pronto-socorro, e sim da pedra, nesse caso que ocorreu lá no bairro João Paulo. No bairro Zumbi dos Palmares, 2 homens brigaram. 2 homens estavam brigando a noite passada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As primeiras informações dão conta de que a briga começou também por causa de desavença entre vizinhos. 2 vizinhos brigaram e um deles acabou levando um bofete, um murro no olho, que teve que dar entrada no pronto-socorro para fazer curativos e também pontear o supercílio. Foi um tubaço que ele recebeu devido a essa briga de vizinhos. O vizinho que recebeu o tubo promete vingança, e esse negócio de briga de vizinho é uma desgraça, né? Você aí, se puder evitar briga com o vizinho, é melhor. Tá lá perto da sua casa o dia todo, o ano todo. É bom fazer sempre a política da boa vizinhança. Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. O pronto-socorro Platão Araújo ontem recebeu uma pessoa vítima de agressão física. Uma outra pessoa deu entrada vítima de um risco à faca, pegou no braço desse homem de 22 anos que deu entrada. Era por volta de 23h30. 21 horas, o homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de agressão física. Ele também se desentendeu, ele também foi pra briga com uma pessoa que ele nem conhecia, uma pessoa que estava no trânsito. Um fechou um, o outro fechou o outro, começou aquela discussão e um acabou levando um tubaço no olho. 22h10. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre uma bicicleta e uma lotação. As informações dão conta de que o homem estava vigiando a mulher dele. A mulher dele saiu e disse que ia na casa da vizinha. Ele ficou ali observando até que rapidamente ela entrou no ônibus do transporte alternativo. Ele tentou alcançar a lotação de bicicleta. Ele pedalava. Tereza, pra onde tu vai? E pedalava, e a Tereza já estava na lotação e nem via. E ele, Tereza, até que se desequilibrou, bateu na lotação e rebolou pelo asfalto. A Tereza seguiu viagem para rumo ignorado. Somente depois da novela, isso aconteceu por volta de 18 horas. E ela só voltou da novela, depois da novela, O Sétimo Guardião, que aliás, Paulo Guerra, eu sei que você assiste, a novela tá muito boa, e ontem quem morreu foi o Aranha. Mais um guardião da fonte que partiu dessa para pior, envenenado. Dessa vez foi o Doutor Aranha que morreu. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus? E atenção, noite, madrugada tranquila no Instituto Médico Legal. O último registro ocorreu por volta das 17h30, quando um homem foi assassinado no atual bairro da Morte. Quem está na liderança da morte é o bairro do Alvorada. Mais uma morte no bairro Alvorada. Dessa vez foi por volta de 17h30, quando o homem recebeu 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele ainda foi levado ao SPA do bairro do Alvorada. Chegando lá, os profissionais da vida fizeram de tudo para salvar a vida desse homem. Mas como é que escapa? Com 4 balaços pelo corpo. E a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Isso aconteceu já na boca da noite de ontem. Era na boca da noite, não era de noite não, era 5h30, quando esse homem conheceu a morte, foi apresentado à morte através de tiros pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde nenhuma morte por violência foi registrada na cidade. A última morte que foi acompanhada pela população foi a morte do Dr. Aranha na novela de ontem. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 4.967, sorteou as dezenas 13, 20, 27 39 e 77. 13, 20, 27 39 e 77. Acumulou. A estimativa de prêmio para o concurso de hoje é de 13.300.000 reais. A quadra saiu para 144 apostadores, cada um recebe R$5.481,68. O terno teve 11.216 ganhadores com premiação de R$105,83. A Loto Fácil concurso 1810 saiu para 9 apostadores, cada um vai receber R$232.915,67. Eles são de Macapá, de Salvador, de Brasília, de Goiânia, de Uberlândia, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro, São João do Meriti também no Rio e Piracicaba em São Paulo. Com 14 acessos por 685 ganhadores com premiação de R$1.345,14. Dezenas sorteadas 01, 03, 04, 06, anote aí 07, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24 e 25. A Mega Sena irá pagar 170 milhões a quem acertar as 6 dezenas do concurso 2149. O sorteio acontece na quarta-feira amanhã às 20 horas pelo horário de Brasília no Espaço Loterias Caixa no terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Este é o 5º maior prêmio da Mega Sena já sorteado na história entre concursos regulares e sem contar os concursos da Mega da Virada. O prêmio empata com o mesmo valor acumulado que já foi sorteado em dezembro de 2011, concurso 1.349 em novembro de 2015. Concurso 1762. 6 horas e 35 minutos. Esportes. Os jogos de ontem. Pela Série B, Bragantino e Sport empataram em 1-1. Na Série C, o Paysandu na Curuzu venceu o Tombense por 1-0. No futebol internacional, destaque para a vitória do Manchester City por 1-0 sobre o Leicester. O Manchester está a uma vitória do bicampeonato. Os jogos de hoje. 21 horas, Campeonato Brasileiro Série D. Parte São Raimundo de Roraima. 21h30, Copa do Brasil.
Vila Nova e Juventude. 19h15, Copa Libertadores da América. Zamora e Atlético Mineiro. Nacional e Cerro Porteño. Às 21h30 jogam River Plate e Internacional. Alianza Lima e Palestino. Soares abriu o caminho para a vitória acachapante do Barcelona sobre o Liverpool na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões e comemorou efusivamente no Camp Nou. O uruguaio, no entanto, revelou que mudará sua reação caso marque no duelo da volta programado para esta terça-feira às 16 horas no Anfield, por respeito ao clube que defendeu entre 2011 e 2014. Após quase 3 horas de voo, o Flamengo está em Montevideo para decidir sua vida na quarta-feira às 21h30 contra o Peñarol no Campeón del Siglo. Sob forte esquema de segurança, a equipe desembarcou lá no Uruguai. A delegação rubro-negra desembarcou por volta das 2h30 da madrugada de hoje, passando pelo saguão às 3 horas da manhã. O time veio de São Paulo treinou nesta segunda-feira no CT do Corinthians. Hoje a atividade em Montevidéu será à tarde no Luiz Franzini, estádio do Defensor. Rodrigo Caio, Diego e César falaram na chegada. O zagueiro enfatizou que o grupo está consciente em não deixar que a pressão extracampo interfira no rendimento da equipe. Para avançar sem depender do resultado de LDU e Santa Fé, o Flamengo precisa de pelo menos um empate. Em caso de derrota, na quarta-feira o rubro-negro vai precisar torcer para que a equipe equatoriana não vença. As partidas acontecem simultaneamente. Últimas notícias. Os mercados globais tiveram um forte abalo ontem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar no domingo que o país vai aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses importados a partir da próxima sexta-feira e ameaçar elevar o alcance das tarifas. O Banco Central divulga hoje o resultado de abril sobre a captação da poupança, depósitos menos retiradas. Em março, os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em 1,852 bilhão. Leilão dos ativos da Avianca é suspenso pela Justiça. O leilão estava marcado para esta terça-feira. Pedido de suspensão foi feito pela Seasport Brasil, que também questiona o processo de recuperação judicial da companhia aérea. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulga esta manhã o resultado da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor em abril. Em março, o percentual de famílias brasileiras endividadas cresceu pelo terceiro mês consecutivo. 62,4% das famílias tinham dívidas no mês anterior, antes 61,5% em fevereiro, o maior patamar desde setembro de 2015. No quesito dívidas ou contas em atraso, o percentual também aumentou, passando de 23,1% em fevereiro para 23,4% em março. O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária de até 234,4 mil profissionais para atuarem no censo 2020 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os profissionais serão contratados a partir de janeiro de 2020. Segundo a Agência Brasil, a autorização está em portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. No total de vagas, 196 mil serão para recenseador que coleta as informações junto à população. Outra atividade com número alto de vagas é o de agente censitário supervisor, 23.578. Serão contratados ainda supervisores, coordenadores censitários e agentes censitários operacionais. A contratação dos profissionais depende de aprovação prévia em processo seletivo simplificado. Após ensaiar guinada conservadora, a CNBB elege presidente moderado. Cargo ficará com Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Posto mais importante, o de secretário-geral, não foi definido. O presidente Jair Bolsonaro deverá viajar a Dallas, nos Estados Unidos, ainda neste mês de maio. A viagem deve acontecer entre 14 e 16. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, confirmou que a viagem tenha como objetivo o recebimento do prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ainda não se está fechado nisso, disse. Essa premiação seria concedida em Nova York, mas Bolsonaro cancelou a viagem depois que locais escolhidos pela organização para a cerimônia se recusaram a receber o evento. Além disso, empresas que patrocinam o evento desistiram da homenagem e o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, chegou a pedir a um dos locais escolhidos que não recebesse o presente por considerá-lo um ser humano perigoso. O presidente Jair Bolsonaro assinará na tarde de hoje um decreto que flexibilizará as regras para registro, posse, porte e comercialização de armas e munições para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs. De acordo com o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, o decreto
projeto tratará de desburocratização do mercado de armas e munições e também facilitará o transporte de armas para os CACs, além de permitir o aumento da quantidade de munição a ser transportada e facilitar a importação de armas e de munição. O senador Fernando Becerra, líder do governo no Senado e relator da medida provisória que reestruturou os ministérios, disse que vai manter em seu relatório o Conselho de Controle da Atividade Financeira, o COAF, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Comissão Especial da Reforma da Previdência faz a primeira reunião de trabalho. Os deputados vão analisar a proposta de cronograma de trabalho do relator Samuel Moreira. Ontem, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, renovaram o apelo pela aprovação da reforma da Previdência. O presidente disse que não há um plano B para a economia. A reforma da Previdência é o primeiro grande passo para nós conseguirmos nossa liberdade econômica, afirmou. Guedes disse que só a reforma poderá tirar o Brasil da armadilha do baixo crescimento. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, informou que o contra-almirante da Marinha, Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, tomou posse ontem como novo presidente do órgão. Barbosa foi escolhido para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro e já é o terceiro presidente do órgão desde o início do novo governo. Conforme a Apex, ao tomar posse, o contra-almirante decidiu demitir os diretores de gestão corporativa Márcio Coimbra e de negócios Letícia Cataleme. Os dois são ligados ao PSL, partido de Bolsonaro, ao chamado grupo ideológico do governo, e ao chanceler Ernesto Araújo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde de ontem, após reunião com o ministro Paulo Guedes do Ministério da Economia, que não há divisão entre a ala militar e a ala de apoiadores do ideólogo Olavo de Carvalho no governo. Não existe grupo de militares nem grupo de Olavo aqui. Tudo é um time só, disse o presidente. Segundo Bolsonaro, há coisas muito mais importantes para discutir aqui no Brasil. O que eu tenho falado é que, de acordo com a origem do problema, a melhor resposta é ficar quieto. Essa orientação é o que eu tenho falado, disse. Mais cedo, o ex-comandante do Exército e atual assessor do Gabinete de Segurança Institucional, o general Eduardo Vilas Boas, escreveu em uma rede social que o escritor Olavo de Carvalho é um Trotsky de direita, intelectual de orientação marxista. Leon Trotsky foi um dos líderes da Revolução Russa de 1917 e um dos principais responsáveis por implementar o regime comunista naquele país. Na publicação, Vilas Boas reagiu a ataques de Olavo de Carvalho nos últimos dias nas redes sociais ao ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. O episódio foi mais um da crise entre dois dos principais grupos dentro do governo, os militares e o seguidor de Carvalho, ideólogo do bolsonarismo e próximo dos filhos de Bolsonaro e do próprio presidente. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta segunda-feira que o governo terá de fazer um bloqueio no orçamento se o Congresso Nacional não aprovar um projeto que libera gastos extras. Segundo Mansueto, o projeto prevê a emissão de dívidas no valor de 248 bilhões de reais para pagar despesas de custeio, mas o valor necessário deve ficar entre 120 e 140 bilhões. Ainda conforme o secretário, a aprovação do projeto é necessária para o governo não desrespeitar a chamada regra de ouro. O que é destaque no mundo nesse início de manhã? O príncipe Harry e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, anunciaram que a duquesa deu à luz um menino. O nascimento, que passou da data prevista, segundo o próprio príncipe, teve algumas diferenças em relação aos últimos partos reais. Mais de 30 civis estão entre os 150 mortos de um ataque aéreo da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra dezenas de laboratórios de fabricação de drogas dos talibãs na província de Farah, no oeste do Afeganistão, de acordo com um governante local. Não houve sobreviventes na queda de um avião particular que voava entre Las Vegas, nos Estados Unidos, e a cidade de Monterrey, no México, com ao menos 13 pessoas a bordo, informaram autoridades hoje. Os destroços da aeronave foram encontrados em uma região montanhosa na cidade de Ocampo, no norte do México, segundo informou o governo de Coahuila em nota. As autoridades ainda investigam as causas ainda desconhecidas. Passageiros e tripulantes que estavam a bordo do avião que foi forçado a fazer um pouso de emergência na Rússia relataram que ele foi atingido por um raio antes do acidente. A aeronave pegou fogo no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou. Pelo menos 41 pessoas morreram, de um total de 78 pessoas a bordo, sendo 73 passageiros e 5 tripulantes. 2 crianças e um membro da equipe de bordo estão entre os mortos, segundo relatos da imprensa russa. O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, irá visitar Washington na quinta e sexta-feira próximas para uma nova rodada de discussões comerciais com os Estados Unidos, segundo o comunicado divulgado hoje pelo Ministério de Comércio chinês. No domingo circularam rumores de que Pequim poderia cancelar a visita de Liu, que já estava prevista para esta semana, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o governo americano elevará tarifas sobre mais de 200 bilhões de dólares em produtos chineses na próxima sexta-feira.
Uma semana depois de o líder da oposição venezuelana Juan Guaidó declarar que possuía apoio do exército para tirar Nicolás Maduro do poder, o governo permanece nas mãos do herdeiro Diogo Chaves e militares de alta patente não parecem ter de fato mudado de lado. Manifestações e confrontos nas ruas entre opositores do governo e forças de segurança deixaram desde o dia 30 de abril mais de 250 feridos e 5 mortos. Para comprovar que mantém o apoio de lideranças do exército, Maduro visitou no domingo uma base de treinamento das Forças Armadas com cerca de 5.000 soldados. Enquanto isso, Guaidó diz que não vai desistir e garante que há uma parcela cada vez maior de militares entre os que se opõem ao governo. Mas na visão do general da reserva Antônio Carlos Boteu Pinto, que foi adido militar do Brasil na Venezuela por 2 anos, os integrantes das Forças Armadas venezuelanas só vão aderir ao movimento de Guaidó se tiverem certeza de que a oposição tem força suficiente para derrubar o governo Maduro. A Câmara dos Deputados concedeu passaporte diplomático a pelo menos 404 filhos e cônjuges de deputados. Esse montante supera o número de deputados que têm o documento, 369, e dos que não têm mais poderiam requerer 144. O documento garante privilégios em viagens ao exterior. A presidência da Casa e o Itamaraty negam irregularidades na emissão. Mais de 5.500 assassinatos não estão nas estatísticas oficiais de mortes violentas no Brasil em 2018. São pessoas mortas pela polícia em 18 estados do país que contabilizam as vítimas decorrentes de ações policiais de forma separada. Quando essas pessoas são contabilizadas, o total de mortes violentas no Brasil em 2018 passa de 51.600 para 57.100. E a queda de assassinatos em relação ao ano anterior fica menor, passando de 13% para 10%. O país teve ao todo 63,7 mil mortes violentas em 2017. Destas 4.594 cometidas pela polícia nos 18 estados, que separam o dado número maior que o de 2018. Imagina estar com o saldo negativo na sua conta no banco e do nada serem depositados mais de 2 bilhões de reais. Foi isso que aconteceu com a desempregada Leicimar Silva Triers, de 35 anos, mãe de 4 meninas, sendo 3 trigêmeos de 1 ano. Moradora de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, ela disse não ter tido dúvida em procurar a Caixa Econômica Federal para devolver o dinheiro. A Caixa informou sobre o caso, ficou restrito à visualização do saldo, não tendo sido possível a realização de saques indevidos no período. A história começou no dia 11 de abril, quando Leicimar foi consultar o seu extrato bancário no aplicativo do seu banco no celular e viu que tinha saído do saldo negativo de R$ 470 para 2,28 bilhões de reais. Eu fiquei surpresa demais. O lançamento foi feito no dia 11, mas eu notei no dia 13, era um sábado. E então esperei chegar segunda-feira para procurar o gerente do meu banco para entender o que tinha acontecido, contou ela. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Demissão de diretor de pesquisa não foi motivada pelo censo, diz presidente do IBGE. A Folha de São Paulo. Em primeiro dia na Apex, militar demite diretores ligados a Ernesto Araújo. O Estado de São Paulo. Após desistir de evento em Nova York, Bolsonaro tenta receber prêmio em Dallas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. IBGE recebe autorização para abrir edital com 234.416 vagas para censo 2020. Valor econômico. Estados Unidos confirma taxação de $200 bilhões em produtos chineses a partir de sexta. Estado de Minas. Polícia atira 18 vezes contra carro por engano na zona da mata. Jornal do Comércio no Recife. COAF continuará com Moro, garante relator da reforma administrativa. Fortaleza, Diário do Nordeste. Suspeito de matar a transexual cearense a pauladas se apresenta à Polícia Civil. Porto Alegre, 0 hora. Justiça aceita denúncia contra Temer, Padilha e Moreira Franco, e ex-presidente vira réu pela 6ª vez. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Aposta nas compras de última hora. Em tempo. Bolsonaro nega racha no governo. A crítica. Cortes na educação. O orçamento da UFAM perde 38 milhões. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5:45. No segmento de nossa programação, chega mais um campeão de audiência, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura.
São 7h02. Bom dia, como vai, dona terça-feira? Aliás, terça-feira já de tempo, o tempo tá totalmente nublado, viu, gente? Eu acho que a chuva vem agora pela manhã. Já eu tenho a previsão do tempo. Então vamos lá, dona terça-feira, 7 de maio hoje. Com o dia de hoje do ano, já emplacamos 127 e para terminar 2019 ainda faltam 238 dias. Hoje é o dia do oftalmologista e também, adivinha, será, mas diz que existe o dia do silêncio. Rapaz! O dia de Santa Flávia Domitila. Maestro, Santa Flávia Domitila era gente boa? É nada. Tenha modos, rapaz. Tenha modos. Vamos para o tempo nublado a parcialmente nublado. Isso que tem chuva, viu, gente? Vai ter chuva. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, de acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Já o Instituto Clima Tempo fala que em torno de 80%, a probabilidade de chover 15 milímetros. Na madrugada tivemos temperatura de 25 graus. Ontem fez calor, né, gente? Fez muito calor. Hoje fala em 33 graus Celsius à sombra. Se fizer 33 à sombra, repete a temperatura de ontem. Em alguns pontos chegando a 36 graus. É a previsão para a capital. Bem, o Rio Negro é que continua subindo. Foram mais 5 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros 74 centímetros. Há pouco tivemos o Jornal da Manhã com credibilidade e com responsabilidade. A informação valorizada comando de Paulo Guerra Equipe destacou que, com grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, foram normais as operações de pouso e decolagem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante toda a madrugada. Também está normal o Aeroporto Militar de Ponta Pelada. 7h05. O que for acontecendo local, nacional ou internacional, a cada segundo você toma conhecimento no padrão da Difusora do Amazonas, sempre no oferecimento Laboratório Reunidos. Vai ter um pertinho de você. São 24 postos de coleta, está presente em 12 hospitais. Para a comunidade e segurança, os Laboratórios Reunidos colocam à disposição dos clientes da Unimed seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Pode procurar ali no Manauara, no Milênio, no Amazonas Shopping, Sumaúma e também no edifício comercial Sky Platino. Esse atendimento é de segunda a sábado, cedinho, 7 horas da manhã, e você vai contar com os melhores profissionais de análise clínicas, porque os Laboratórios Reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas. Para agendar seus exames, você pode ligar sim. 3234-1331. Laboratório Reunido vai ter sempre um bem pertinho de você. Já vamos destacando 7/6. Michel Temer vira réu pela 6ª vez por embaraçar a investigação no caso de Joesley. É a 6ª contra Michel Temer. Tem que inteirar 15, pelo jeito, para poder prender o homem. É apenas a 6ª. Quando for a 15ª, aí depois passa aquele famoso tempo, cai na mão daquele pessoal, aqueles veteranos, vocês sabem de onde, e aí é a famosa pizza. Vamos aguardar. Bem, o governo federal autoriza a contratação de 234 mil temporários para o censo. Boa notícia, né, gente? Desse total, 196 mil serão para recenseador, que coleta as informações junto à população. Os profissionais serão contratados a partir de janeiro do ano que vem, 2020. É uma do governo federal. Bem, aqui local, o Tribunal de Justiça do Amazonas deu início ontem, na capital amazonense, a primeira semana de mutirão do júri, com a iniciativa que contará com a participação direta de 19 juízes. Então, o Judiciário Estadual pretende realizar mais de 90 julgamentos de casos de homicídio, feminicídio e de violência doméstica praticada contra as mulheres. Os trabalhos foram abertos pelo presidente do Tribunal de Justiça, o competente desembargador Iedo Simões. Foi em solenidade que contou com a presença de autoridades do sistema judicial, tais como a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda Mara Albuquerque, e do Defensor Público Geral, Rafael Barbosa. São 7h07.
Vamos adiante. Atenção, terminou ontem o prazo para os eleitores faltosos das últimas 3 votações evitarem o cancelamento do título. No Amazonas, 82.353 eleitores estavam com pendência, dos quais 38.601 são domiciliados aqui em Manaus, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral.